capuchinha, muricato, beldroega, jambu, mangarito, vinagreira, moringa, ora pronobis, feijão borboleta. Uma infinidade de espécies que, misturadas à natureza, não despertam atenção e, muito menos, são inseridas na dieta dos brasileiros. Hortaliças e plantas que muitas vezes encontramos pelo caminho ou mesmo no nosso quintal. Mas sem sabermos do valor nutricional e alimentar delas, deixamos para lá. Essas são as punks. Hoje, a TV Suprem veio até Embrapa Hortaliças conhecer esse universo. O projeto da Embrapa Hortaliças desenvolve um trabalho para que esse gênero de plantas possa fazer parte da alimentação e do cultivo das famílias. Bom, esse projeto trata de resgatar as hortaliças não convencionais, ou hortaliças punk, que fazem parte desse grupo maior que são as punk como um todo. Dentre as punk a gente tem frutas punk, né, plantas alimentícias não convencionais, frutas, hortaliças, grãos e outros, né, castanhas. E a gente entende que o resgate, a manutenção dessas espécies só vai ocorrer pelo uso. Tá? Não adianta isso estar guardado numa câmara fria e tal, etc. Cada planta com suas características para a poda ou cultivo. No campo da Embrapa, elas vêm do mundo inteiro. O caruru, por exemplo, é conhecido em Angola como jimboa e não pode faltar num dos pratos típicos de lá, o calulu. A moringa bate recordes de consumo. Isso mostra que a ligação entre os dois países se fortalece até nas punks. Mais ou menos metade é nativa do Brasil e outra metade, mais ou menos, é naturalizada, trazida pelos colonizadores, pelos escravizados, pelos colonos europeus e asiáticos que vieram no processo. Além de rústicas e de fácil manejo, as hortaliças punks contêm grande valor nutricional e ornamental. É o caso da capuchinha e a Major Gomes. No caso do Major Gomes, além de todas as características que foram mencionadas, a gente tem também essa questão aqui ornamental, né? Que dá até um buquê de noiva, né? Porque ela é muito decorativa. Então aqui nós temos as sementinhas, né? Que, como foi mencionado, pode ser substituído aí por um gergelim colocado em pães e que é muito rica em termos de proteína. O Ora Pro Nobre, além de toda essa questão da proteína, dos minerais, ele também tem uma mucilagem muito interessante, que já está sendo usado na indústria farmacêutica, em cosméticos, né? Então, existe um universo que agora já começa a ser explorado, além da questão da alimentação. As punks já são opção para aqueles que se preocupam com a saúde. É o caso do nutricionista Adriano Cáceres, que optou pelo consumo há 3 anos. E achei que seria muito interessante incluir na minha alimentação, devido a uma série de benefícios, né, que essas plantas têm, como, por exemplo, o fato de não terem agrotóxicos, né, o fato de serem muito nutritivas, às vezes muito mais nutritivas do que as hortaliças convencionais, né? E também o fato de serem plantas de fácil cultivo, muito fácil cultivar, né? Elas são espontâneas, na verdade, né? No universo de 10.000 plantas alimentícias convencionais, a humanidade consome apenas 150 e das hortaliças folhosas não convencionais são mais de 50 espécies, as de fruto, raízes e os tubérculos, entre elas a Ora Pronobis e a moringa. A Ora Pronobis é uma planta extremamente resistente, nativa das Américas, e ela está aqui, para ter uma ideia, sem irrigação nenhuma. Ela atravessa períodos de estiagem de 5, 6, 7, 8 meses às vezes. Ela reduz um pouco a produção de folhas e assim que a umidade relativa aumenta, ela já começa a viçar novamente e produzir alimento de forma contínua. É que normalmente essa é uma planta muito vigorosa e como ela tem muitos espinhos aqui, acúlios, espinhos ao longo do caule, é muito difícil manusear quando ela fica de crescimento livre.
Ela é usada em alguns sítios como cercas vivas, ela fica de crescimento livre com 4, 5 metros de altura. A nossa proposta aqui foi fazer um manejo agronômico da espécie. Então aí nós conseguimos fazer com que ela fique miniaturizada, vamos chamar assim, domada, e nos fornecendo todo o potencial produtivo existente. Da mesma forma a gente trabalha a moringa, tá? Que é mais conhecida em nível mundial, na Índia, na África, onde ela tem um uso enorme em diversas regiões da África, no Nordeste brasileiro também, com esse potencial nutricional muito forte da moringa, assim como a Ora pronobis. E a gente também propôs a mesma ideia, né, de fazer esse manejo agronômico para aumentar o potencial produtivo e ter uma produção concentrada em pequeno espaço. Ainda sobre a Ora pronobis, é importante lembrar que, por ter várias espécies, nem todas podem ser consumidas in natura. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão.